Olá, meus queridos, a paz de Cristo para vocês. Hoje vamos ministrar a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2024. A temática dessa lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves. Temos aqui 13 lições nesse primeiro trimestre. Já ministramos a primeira lição, agora vamos ministrar a segunda lição, que será licionada no dia 14 de janeiro de 2024 na sua igreja, ou nas nossas igrejas da Assembleia de Deus, tá? O tema principal da lição 2 é imagens bíblicas da igreja, né? As primeiras escritas, foram as escritas rubéstricas, em cavernas, desenho em forma de desenho, e para interpretar o ambiente onde viviam os primeiros ancestrais, os povos primitivos, os primeiros povos, né? Então, a primeira escrita era chamada rubéstrica, através de imagem. E nessa lição nós vamos ver as imagens bíblicas da igreja, né? Então, a imagem também fala, né? Também escreve aquilo que o ser humano quer transmitir, né? Então, os antigos desenhavam um animal nas paredes das cavernas onde eles viviam, né? Retratando o ambiente, o lugar que eles estavam presenciando. E através dessas imagens, desse desenho, eles transmitiam aquilo que eles queriam transmitir. Então, é considerado como as primeiras escritas, embora não é uma escrita, mas era imagens, tá? E hoje nós vamos ver as imagens bíblicas da igreja, certo? Que representa, que fala sobre a igreja de Cristo. Nós temos aqui, no primeiro ponto, antes de tudo eu quero me apresentar. Eu sou o evangelista Celso Godoy e o nosso programa é EBD em Casa, né? Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E esse é o programa mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. E você é o nosso convidado especial para ficar conosco durante essa gravação, durante essa ministração nesse vídeo, até o final. Com certeza você vai aprender muito para chegar na sua classe e tirar nota 10. E você que é professor vai adquirir subsídio para lecionar com mais propriedade, com certeza, na sua classe. Então fica conosco até o final. Pegue a sua caneta, o seu lápis, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e vamos ao comentário da nossa lição. O nosso texto áureo está em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso é. Então nós vamos estudar hoje sobre imagens bíblicas da igreja, né? Nós vamos aí falar de noiva, de esposa, também de rebanho e assim por diante, trazendo essas imagens que retratam, a intimidade, o relacionamento de Jesus com a sua igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 5, versículo 25 ao 32 e 1 Pedro 2, verso 9 e 10. Não vamos ler, como de costume, para nós ganharmos tempo, para explanar a lição. E para não ficar muito longo o nosso vídeo, certo? Então nós temos aqui, na introdução do nosso comentário, a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens, por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja e a habitação de Deus, que a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição,
estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, os 3 objetivos dessa lição é relacionamento, a habitação e função. Ou relacionamento, função e habitação. São os 3 objetivos dessa igreja que vamos ensinar hoje, que vamos aprender hoje, que vamos ministrar hoje, tá? Nós temos 3 pontos, 3 tópicos que é de costume, né, os comentaristas escrever nas lições, tá? Então, o nosso primeiro tópico, nós temos imagens que descrevem um relacionamento. Então, o primeiro é sobre relacionamento. No segundo tópico da nossa lição, nós temos imagens que descrevem a função. Então, o segundo ponto é função. E o terceiro ponto, o terceiro tópico, imagens que descrevem a habitação. Então, o terceiro tópico é sobre habitação. E vamos, então, à ministração do nosso conteúdo da lição de número 2, lição de adulto, tá? Primeiro, imagens que descrevem um relacionamento. Primeiro ponto, a noiva de Cristo. Então, a primeira imagem que descreve um relacionamento é a noiva de Cristo, a imagem de uma noiva, a noiva de Cristo, representando a igreja. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja, como a noiva de Cristo, é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura do noivo como o da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, 2 Coríntios 11 e verso 2. Convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Isso fala, né, da igreja não estar misturada com o mundo, né? É contaminado com o mundo, com o pecado, né? Então a igreja, ela é casta, ela é pura. E fala, então, tem aí uma analogia com a noiva, que a noiva, ela prisma pela sua castidade, pela sua pureza, para se entregar ao noivo, para casar-se, para ter um relacionamento com o noivo. Então, a igreja também é figurada assim. A igreja de Cristo não pode estar misturada com o mundo, não pode estar praticando o pecado e as mesmas coisas que o mundo faz. Nós temos que ser separados, porque a igreja foi chamada para fora do pecado. Então, trazendo aqui subsídio para nós, a noiva de Cristo, né, é uma das palavras que mais expressa intimidade com Deus. E a imagem de uma noiva ou ainda de uma virgem despojada, 2 Coríntios 11, 2, como citando, e Mateus 25 e 1, fala sobre as 10 virgens. Porque a perfeita união é o propósito de Deus com o seu povo. Noiva é sinônimo de intimidade e de união. E esse foi sempre o desejo, o propósito de Deus de ser íntimo com os seus filhos. Então, por isso, essa imagem da noiva traz, né, esse relacionamento. Para haver um relacionamento entre a noiva e o noivo, é preciso de ter, né, uma certa castidade, uma certa pureza, tá? Principalmente da parte da noiva, né? E aí sim traz esse relacionamento de intimidade, tá? Esse relacionamento íntimo, né? De união entre Cristo e a igreja. Sem essa pureza, sem essa castidade, né, da noiva, é impossível ter um relacionamento com Cristo, porque Cristo é santo, é puro, e ele tem que relacionar, ele quer relacionar com a igreja pura. Então a igreja não pode estar misturado com o mundo. Então essa é a primeira imagem, né, da igreja, da noiva de Cristo, que fala sobre relacionamento. Para ter um relacionamento, precisa realmente da igreja ser diferente do mundo. Tá? Avançando para o segundo ponto, a esposa de Cristo, o nosso segundo ponto. Tá? Paulo retrata também, de forma vivida, a imagem da igreja como esposa. Efésios 5, 25, versículo 25, versículo 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor.
Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, aí nós vemos aí, né, a imagem da esposa, né, da esposa de Cristo. Então, esse relacionamento da esposa e Cristo é um relacionamento recíproco, né? Ou seja, mútuo. E esse relacionamento, ele é constituído por amor, não por dever, né? Porque eu sou a esposa de Cristo, a igreja, eu tenho o dever, né? O sacrifício de obedecer. Não, você obedece por amor. Você faz isso com carinho, com amor, né? E com espontaneidade. Voluntariedade, não é nada forçado. Da mesma forma, Cristo se entregou pela igreja por amor. Então tem que ver amor entre ambas as partes. Inclusive, quando você vai casar, entrar para um casamento, a moça não deve pensar em entrar no casamento e ser feliz. E nem o moço deve pensar em entrar no casamento para ser feliz. Mas eles devem entrar, né, a moça pensando em fazer o moço feliz, e o moço pensando em fazer a moça feliz. Aí dá uma união perfeita, uma química perfeita, tá? Então, o amor é o centro, né, de todo o relacionamento entre a esposa e o esposo. Então, subsídio para o nosso segundo ponto do primeiro tópico, né? No mundo antigo, a imagem da esposa trazia a ideia primeira de alguém que participaria de todo um viver com o seu esposo. Olha aí que maravilha, tá? Pois desde os princípios o casal foi visto como uma só carne, Gênesis 2:23. Nessa analogia da união de Cristo e sua esposa, tem como principal base o amor. Quando Jesus deu a sua vida, ele provou o seu amor pela igreja. E dessa mesma forma, a igreja deve amá-lo, né? Guardando os seus mandamentos e amando a sua vinda, amando o arrebatamento dela com Cristo. Está em Efésios 5:25, João 14:15 e 2 Timóteo 4:8. Então é só você ler essa referência, você vai ver que isso é uma realidade, né? Então é um amor mútuo. A igreja, Jesus deu a sua vida pela igreja, e a igreja deve amá-lo, e esse amor voluntário é demonstrado na guarda dos seus mandamentos, porque aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se vocês me amarem, vocês certamente guardarão os meus mandamentos, disse Jesus no Evangelho de João. Então é importante, esse amor não é forçado, não é uma obrigação, mas um amor voluntário de ambas as partes. Como Jesus voluntariamente entregou pela igreja, a igreja voluntariamente ama aguardar os mandamentos de Jesus e aguarda, né, ansiosamente pela volta do noivo, que é Cristo Jesus, o arrebatamento da igreja. Então, está aí esse subsídio maravilhoso para você, tá? Sobre participação, né? E tem mais, dessa forma, Cristo revela, tá, a igreja, a participação dela, tá, na eternidade. Então, dessa forma, Cristo revela a participação dela com ele na eternidade. Ele disse lá em João, se eu não estou equivocado, capítulo 14, né? Crede em mim, crede também em Deus, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou vos preparar morada, e voltarei outra vez para levar vocês para que estejam comigo aonde eu estiver. Então, esse é a vivência. Então, a noiva, esposa, aqui está dizendo da participação dela com o esposo. E aqui a participação da igreja com Cristo em todas as suas benesses na vida eterna. Então, é muito importante isso aí, tá? A palavra esposa traz a ideia de relacionamento, de intimidade.
Amor e compromisso. João 14 e 15. Essa é a ideia da imagem da esposa de Cristo, né? Que traz em si o relacionamento, o compromisso e o amor, principalmente o amor, ok? Avançando para o nosso terceiro ponto do nosso primeiro tópico, que fala sobre rebanho, a imagem de rebanho. O que significa a imagem de rebanho? Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exaltou, Atos 20, os exaltou, melhor dizendo, Atos 20 e 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, e é uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro 5, 2, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então aqui nós trazemos subsídio para esse terceiro ponto, do primeiro tópico, né? Rebanho de Deus. A igreja também é vista como um rebanho, Atos 20 e 28. Então a imagem de rebanho, né, traz aqui o sentido de unidade, tá? Pois um rebanho de ovelhas sempre estão unidos e essa é a ideia de rebanho, permanecer unidos em Cristo como o seu sumo pastor, né? Tendo Jesus como sumo pastor, ok? A palavra noiva traz a ideia de intimidade, esposa traz a ideia de parceria e rebanho traz a ideia de unidade, tá? Ao mesmo tempo, uma unidade coletiva, né? Não posso ser individualista, porque nós, a Igreja de Cristo, tornamos um como Cristo é um com Deus. Nós somos uma unidade, porém somos membros do corpo, somos muitos membros no corpo de Cristo, porém uma única unidade. Assim como eu e o Pai somos um, também que eles sejam um em nós, disse o Senhor Jesus. João 17, 21, Hebreus 10 e 25. Então esse ensino sobre as imagens que a Bíblia faz sobre a igreja como noiva, esposa e rebanho, nos alegra muito, tá? Em saber que nós temos um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus e um compromisso com Deus. Isso tudo na coletividade, nada na individualidade. Porém, somos um em Cristo Jesus. Mateus, capítulo 6, onde, né, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Pai nosso, não é Pai meu ou Pai seu, é Pai nosso, é no coletivo. Não pode haver individualidade, tá? Jesus não falou meu Pai, mas o Pai nosso, porque Ele é Pai de todos aqueles que o amam, né, e estão em unidade com a igreja. Tá? Muito importante isso. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, ou segundo tópico da nossa lição, fala sobre a imagem que descreve função. Então vemos a imagem que descreve relacionamento e agora vamos ver a imagem que descreve função. Primeiro ponto, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, Êxodo 19, versículos 5 e 6, Isaías 43 e 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, 1 Pedro 2 e 9, aonde diz, a geração eleita, a palavra grega, genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. Tá? O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo todos formam a geração eleita. Então temos aqui a geração eleita, tá? Aqui nós temos imagens que descreve a função, certo? Geração significa raça e eleito significa escolhidos, né, para uma missão.
Isso significa que Deus fez, tá, de uma só raça, né, de judeus, grego, gentil, uma só raça, e designou a uma missão ou trabalho, tá, para representar o reino de Deus na terra. 1 Coríntios 4:1. Então, nação significa raça e eleito significa escolhidos de Deus. E Deus pegou, né, tanto judeu como gentios, como grego, que aceitaram a Cristo como Salvador e transformou em uma nação eleita, em pessoas escolhidas para, né, desenvolver um trabalho na terra, que é a grande comissão, ganhar almas para Cristo, certo? Designou para essa missão, né, esse trabalho, nós representando o reino de Deus na terra. Então, isso significa, tá, a geração eleita, né, o povo escolhido, tá, o povo que foi designado para um trabalho e para o crescimento do reino de Deus na terra. Em segundo plano, nós temos aqui na parte B, sacerdócio real, né? Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo, como os que exercem um sacerdócio real, 1 Pedro 2:9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a família de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele que é exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos 141:2. Tá? Então, aqui nós temos, né, o sacerdócio real. O que significa sacerdócio real? O sacerdócio da antiga aliança, o sacerdote tinha o dever de interceder, pegar os problemas, a lamúria do povo e apresentar a Deus, diferente do profeta, que ouvia Deus e trazia para o povo, conserta-te, né? Mas o sacerdote tinha o papel de interceder. E hoje não é diferente. Na nova aliança, todos nós cristãos somos sacerdotes reais, tá? E nós temos o dever de interceder pelo mundo, para a salvação do mundo. Então nós temos aqui, nessa parte B do primeiro ponto da nossa lição, tá? Sacerdócio real. Então, o sacerdócio real tem essa função de interceder pelo povo, ok? A igreja, como sacerdócio real, deve interceder em favor dos homens, Hebreus 5:1. Essa é a função da igreja como sacerdócio real. Tá? Essa é a função, certo? De interceder. Tá? E nós fomos agora em Cristo Jesus, quando rasgou-se o véu, nós temos acesso livre para entrar no Santo dos Santos e ministrar, né, diante de Deus intercessões em favor do povo de Deus e também do mundo, né? Podemos orar pela nossa família, intercedendo a respeito de uma cura, de uma bênção e também de salvação de almas. Esse é o nosso papel. Então esse é o papel do sacerdócio hoje na igreja. Temos acesso e agora o incenso a ser queimado é as nossas orações intercessórias. E em segundo plano, na parte C, nação santa e um povo adquirido. Tá? 1 Pedro 2:9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo, né? Então temos aqui nação santa. É um povo adquirido, que significa que a igreja deve ser separada do mundo, ou seja,
daqueles que não temem a Deus, a fim de revelar ao mundo o Deus Santíssimo, né? Está em 1 Pedro 1,16 e João 17:17, né? Santificam-os na verdade. Tá? 1 Pedro 1,16, né? Assim como Deus é santo, também nós devemos ser santos. Então, por quê? Né? Se a igreja misturar com o mundo, como ela vai ser uma nação santa? Né? Se nós fazemos o que o mundo faz, como vamos ganhar essas pessoas incrédulas para Cristo? Se uma pessoa que não é crente, que não faz parte da igreja, ela vê nas pessoas que compõem a igreja, nos membros de Cristo, né, que estão igual a eles, qual é o desejo deles aceitar o nosso Deus e aceitar o nosso estilo de vida? Nenhum. Então, a igreja, ela tem que ser diferente do mundo. Ela não pode andar nos moldes do mundo, no modelo do mundo, mas tem que ser diferente, tá? Para que as pessoas possam ver em nós a diferença e que quem habita em nós é Cristo. E por isso, se nós bebermos como o mundo, se nós prostituirmos como o mundo, se nós fizermos todas as práticas que o mundo faz, não tem razão para eles aceitarem a Cristo como Salvador. Mas nós não podemos, né, praticar o que o mundo pratica, temos que ser diferente, temos que ser separado. Tá? E separado é separado do pecado. Nós temos que ser pessoas castas, pessoas que servem a Deus, para que quando uma pessoa que não é crente olhar para nós, sentir o desejo de ser diferente. Mas quando olha para um cristão e ele está fazendo a mesma prática, não desperta nenhum desejo. Mas quando a pessoa vê um cristão que não pratica o que ele pratica, né? Que as coisas deste mundo, que não faz o que ele faz, que não anda como ele anda, então ele vai dizer, olha, eu quero o Deus desse crente, porque ele é diferente. Então, por isso, o sacerdócio, né? A nação santa, ela tem que ser santa. A igreja tem que ser santa, não pode ser diferente. Não podemos andar como o mundo anda, senão nós estaremos na contramão daquilo que Cristo quer. Tá? Nós temos que andar na contramão do mundo e não na contramão da igreja. E então as pessoas irão se converter por ver nosso estilo de vida e a nossa prática, né, do Evangelho. Porque a grandeza do Evangelho é a praticidade. Não é só pregar bem, não é só, né, dominar o tema, certo? Conhecer, ser um Salomão na Bíblia Sagrada, mas é a prática. Jesus falou sobre a prática, tá? Eles que considerariam, né, aqueles que ouvem as minhas palavras, considerá-lo-ei como um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha, né? Veio o vento, veio a tempestade e não conseguiu derrubar aquela casa. Sopraram, né, correram os rios e não conseguiu. Por quê? Porque eles não só ouviram a palavra. Jesus fica feliz das pessoas ouvirem a sua palavra, né, e gostarem da sua palavra, mas ele fica muito mais alegre quando nós praticamos. Por quê? Porque quando nós praticamos, nós temos condições de transmitir ao mundo e pregar a palavra de Deus com segurança. E ele dá uma advertência, que aqueles que ouvem as palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem imprudente, que construiu a sua casa na areia. Soprou-se os ventos, desceu a chuva, correu os rios, e foi grande a queda daquela casa. Então, quando você é um crente que só ouve e não pratica, você fica vulnerável, tá? Você não tem firmeza. E quando vier as lutas, as tentações, você vai ceder. E aí o mundo não pode ver em você segurança. Mas quando você é firmado na rocha, escuta a palavra, ouve, mas pratica, o povo vai ver que você é cristão e vai aceitar o Cristo que você serve, porque você é diferente. Você é uma pessoa que tem estabilidade espiritual e firmeza espiritual e nada pode derrubar a sua casa espiritual. E as pessoas vão, então, aceitar o Cristo que você serve e fazer parte da igreja que você faz parte. Amém? Então vamos agora para o nosso, terminando aqui, né, sobre o sacerdócio real, nós vamos para o terceiro ponto do primeiro tópico, o corpo de Cristo. Tá? É a imagem do corpo de Cristo. A igreja como imagem do corpo de Cristo.
Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento, para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12 e 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios 12, versículo 21, 22 e 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros, tá? Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então, o pé não pode querer ser a mão e nem a mão querer ser o pé, porque como nós pegaríamos e como nós andaríamos se fosse tudo mão e fosse tudo pé, né? Então, é preciso de se há mútuo respeito e a funcionalidade dos membros do corpo. Nem o membro mais inferior tem que ser respeitado como o membro mais superior, né? Ser honrado. Então, todos nós somos iguais no corpo de Cristo, somos membros, né, do corpo de Cristo. Então, nesse segundo ponto aqui que nós temos o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo significa unidade perfeita, cuja cabeça é Cristo, e a cabeça de Cristo é Deus. Isso nos ensina que só podemos fazer parte do corpo de Cristo se estivermos conectados na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, essa falácia de que eu sou a igreja de Cristo é falso, tá? A palavra correta é: nós somos o corpo de Cristo, sempre no coletivo e no plural, e não no individual ou no singular. Então, eu sou o corpo de Cristo é individualismo, está no singular e isso chama-se desigrejado. Mas quando nós dizemos nós somos o corpo de Cristo, no plural, isso é coletivo, tá? Isso é pluralismo, nós precisamos estar unidos, porque todos os membros são fundamentais para o bom funcionamento do organismo de Cristo, 1 Coríntios 12 e 25. Então, a falácia de que eu sou crente em casa, sozinho, tá? Cristo em casa, pastor é o YouTube, né? Embora tem muitos pastores bons no YouTube, mas tem muitas coisas que precisam ser filtradas. Não funciona, você não pode ser igreja sozinho. Igreja tem que ser no coletivo, tem que ser unidade, porque somos membros do corpo de Cristo e Ele é a cabeça, e a cabeça de Cristo é a igreja, como é Deus, como a cabeça da mulher é o homem, é o esposo. Então, o corpo somos nós, uma unidade, são vários membros iguais, tá? Com funcionalidade diferente, porém com o mesmo valor. Tá? E a cabeça desse corpo é Cristo, e a cabeça de Cristo é a igreja. Então não adianta você dizer que é igreja sozinho, porque não funciona. Quando corta um membro do corpo, você corta um dedo, tá? E deixa ele fora da mão, ele vai apodrecer. Assim, aqueles que saem da igreja se diz, né, que é igreja e não está no coletivo, não está adorando Deus na unidade. Então ele vai perder a salvação, porque não existe Cristo em casa, né? Crente em casa, individualismo, mas sim na unidade, no coletivo, como rebanho de Deus. Tá? Então nós temos aqui o corpo de Cristo. Avançando para o nosso segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, segundo tópico da nossa lição, ok? Melhor dizendo, o terceiro tópico da nossa lição, tá? Aonde está aqui, nós vimos no primeiro tópico, a imagem, né, do relacionamento, ok? Imagens que descrevem um relacionamento. E vimos no segundo tópico imagens que descrevem a função, né? Qual é a função de cada membro no corpo de Cristo. E agora nós vamos ver a imagem que descreve a habitação. Nós somos a habitação, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós temos no primeiro ponto, santuário de Deus, tá? Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica,
não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Mas, na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16 e verso 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ele é seu templo. Ela, a igreja, melhor dizendo, é o templo de Deus. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios 3:17, né? Olha um alerta aí que nós devemos, né, cuidar desse templo que é o corpo nosso, que é a morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos cuidar desse corpo, né? Zelar, porque ele é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então, o santuário de Deus, a palavra santuário de Deus, significa que nós, cristãos, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E para isso devemos ser cuidadosos com os nossos corpos, né? Honrando e santificando, né, o nosso corpo, porque um dia teremos que prestar conta, né, daquilo que praticamos através dos nossos corpos a Deus. 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis vós que sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes nós condenamos as pessoas, né? Está errado, está certo, que elas são beberronas, né? São prostitutas, né? São viciadas. Está certo, está errado. As pessoas não podem, né, ser escrava do vício, da prostituição, né, das drogas. Mas às vezes nós esquecemos de cuidar do nosso corpo, né? De cuidar, né, do triglicérides que pode dar um infarto em excesso, né? Cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação mais, né, com legumes e frutas, não se embrenhar só em comidas pesadas como carnes, gorduras, né? Mas ter uma comida balanceada, fazer exercício físico, que o apóstolo Paulo diz que pouco tem proveito, mas tenha proveito, ok? O apóstolo Paulo diz que não que é descartável, não, nós temos que fazer exercício físico para nós termos um corpo preparado para poder continuar fazendo a missão de Cristo, né? A grande comissão aqui na terra. Então, às vezes criticamos outros que estão errados, mas muitas vezes não cuidamos do nosso templo, que é morada do Espírito Santo de Deus. E a morada do Espírito Santo de Deus tem que ser cuidado, para que ele habite plenamente em nós, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde física e também espiritual. Não contaminar com este mundo, mas também não deixar, né, de propósito, né, nós sermos glutões, né? Ter uma alimentação sedentária, né, ter uma vida sedentária, não fazer exercício físico, isso também é pecado. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física e espiritual, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora, quando você é cometido por uma doença que você não provocou, tudo bem, mas quando você é cometido por uma doença que você provocou, você sabe que você está errado, você toma muita Coca-Cola, né? Você come muita gordura, carne gordurosa, certo? Muita massa, você não cuida da sua saúde física, você está comprometido, você tem, né? Você tem conhecimento disso, então tem que cuidar, fazer exercício, às vezes fica acomodado, não faz exercício, nem evangelismo, porque quando você está fazendo evangelismo, você está andando, movimentando, né? Então você tem que fazer caminhada, e pode ser no evangelismo, né? E um tempo para você caminhar para sua saúde física. Então é preciso, né, de nós cuidar do nosso templo e morar do Espírito Santo, que é o nosso corpo, ok? Avançando agora para o segundo ponto da nossa lição, do terceiro tópico, tá? Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito igreja, como sendo a casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social na base da sociedade. Esta
na base da sociedade, está a família. Tá? Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O universo também, famílias igualmente fortes. Tá? O universo também é verdade. Ou o inverso, melhor dizendo, também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o seu comportamento na sociedade. Então, casa de Deus, tá? Essa imagem da igreja como casa de Deus, essa palavra casa significa família, tá? É o significado da palavra casa. E isso leva-nos a ensinar que pertencemos à família de Deus. 1 Timóteo 3:15, Efésios 2:19. Então, é uma alegria muito grande. Nós pertencemos à família de Deus. Porque a família, né, elas trabalham, né, entre si para manter saudável, né, para ter provisão, proteção, tá? Em todos os sentidos, provisão, proteção. E então, quando nós somos chamados de família de Deus, nós sabemos que tem um Deus que luta por nós, que cuida de nós como família. Ele nos dá proteção, Ele nos dá provisão, tá? E Ele em tudo, Ele provê para nós, certo? Como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou seja, de nada tenho falta, né? E Ele me guia em águas tranquilas. Se eu passar pelo sombra do vale da morte, Ele estará comigo, né? Unja minha cabeça, né? Essa unção com o Espírito Santo, ok? Prepara uma mesa perante os meus inimigos, tá? E Deus, e o prazer que nós temos de morar, né, eternamente, né, e de ser família de Deus, ok? Morar um dia eternamente com Deus. Então, esse é o significado de casa de Deus. O terceiro ponto da nossa lição, do terceiro tópico, o privilégio de ser igreja. Olha que alegria, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. É um privilégio nós fazermos parte da Igreja de Cristo. O primeiro privilégio que nós temos de sermos igreja é poder se relacionar com Cristo, tanto, né, em comunhão, amizade e intimidade. 1 Coríntios 1:9 e João 15:15. Tá? Então, essa é o primeiro privilégio, em ter comunhão com Cristo, em relacionar com Ele, tá? Em ter intimidade, em ter amizade. O segundo privilégio é poder ser participante da boa nova da salvação, tá? E ser representante do reino de Deus na terra. Efésios 3:6, 2 Coríntios 3:9. E o terceiro privilégio é que nós somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 4:7, 1 Coríntios 6:19. Nós temos em nosso vaso de barro um tesouro, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é privilégio, isso é alegria, né? A gente fica feliz de saber que nós, apesar de ser vaso de barro, guardamos dentro de nós, trazemos dentro de nós um tesouro precioso, que é o Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós. E por isso nós devemos cuidar bem do nosso corpo, andar em santidade, para que nunca esse tesouro venha sair de dentro de nós. E através dele, nós ganharmos o mundo com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com a nossa pregação. Avançando para a conclusão e encerramento dessa lição, acredito que você deve ter adquirido muito subsídio para você licionar na próxima lição e aprender muito como aluno, tá? Então, avançando para a conclusão. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é
e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então aí, através dessas imagens, né, de habitação, de relacionamento, tá? De corpo, de rebanho, né? Você agora aprendeu mais, né? Como você vai se portar dentro da igreja de Deus. Então essa é a sua posição, esse é o seu relacionamento, essa é a sua função e você é a habitação de Deus. Não deixa de pensar nisso. Isso é muito bom, nós ter o privilégio de ter dentro de nós a Trindade, morando em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um único Deus habitando em nós. Isso é maravilha. E o mundo, vendo isso em nós, vai querer também ser igreja de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da sua família. Estamos orando por vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça, meus queridos, de dar o like, o seu joinha, ok? Compartilhar os nossos vídeos e se inscrever em nosso canal. Nós precisamos encarecidamente que você inscreve para que o nosso canal cresça e o nome de Cristo apareça. E assim nós teremos mais privilégios na plataforma do YouTube e esse vídeo vai alcançar lugares mais longe, né? Pela essa instrumentalidade da internet através do YouTube, ok? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição de número 3, no próximo domingo. Bye, bye, galera. Que Deus abençoe vocês.